aquele algo que ele havia falado era algo vindo dele mesmo. Mas Jesus deixou muito claro: olha, Pedro, tu és um bem-aventurado, porque isso que você acabou de dizer, ou acabou de falar aqui em público, não foi a carne que te revelou, não foi o sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que está no céu. Então a mensagem que Paulo ele pregava, irmãos, era uma mensagem que se baseava em uma revelação unicamente, exclusivamente, vindo de Deus e vindo dos céus. É por isso que ele pregava com tanto fervor, é por isso que havia tanta ousadia, é por isso que havia tanto comprometimento em ser fiel àquilo que ele observou, àquilo que ele recebeu de Deus, porque Jesus, na grande comissão, ele disse isso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos de número 19 a seguir. Jesus disse: olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Aleluia, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sabe o que me chama a atenção, irmã Santina, irmãos e irmãs que estão aqui? É que Jesus tem uma preocupação de fazer o quê? Dizer para ele: ó, vocês vão ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o versículo 20 ele vai dizer algo: vocês vão ter que ter um cuidado de ensinar tudo o que vos tenho ensinado, ou de transmitir tudo o que eu tenho vos passado. E Paulo abraçou isso, meus irmãos. Quando Paulo ele teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor, ele abraçou isso. Só que agora o capítulo de número 20, do livro dos Atos dos Apóstolos, vai apontar para nós que Paulo ele estava caminhando naquilo que ele mais amava fazer, que era a obra missionária, ou eram as missões. Paulo, irmãos, ele amava missões. Pode olhar em todo o texto sagrado, seja no livro dos Atos, que vai revelar algumas coisas da trajetória de Paulo, ou se observarmos as 13 cartas que compõem a sua autoria, nós perceberemos uma preocupação de Paulo do quê? Em não cruzar o seu braço, mas viver uma constante movimentação, porque entenda, o reino, meus irmãos, ele está entre nós, e compreenda algo maior: o reino ele está em movimento. Aleluia, Deus. O reino não parou de se movimentar. Glória a Jesus. Há uma causa pelo reino, e a causa é realmente transmitir a mensagem do Evangelho. A causa é ser testemunha. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando vier sobre vós quem? O Espírito Santo. E vocês não vão receber poder para ficar esbanjando, ou para ficar mostrando: olha, eu estou cheio do poder, eu estou cheio de graça. Não, vocês receberão poder para um propósito: ser minha testemunha em Jerusalém, ser minha testemunha na Judeia, ser minha testemunha em Samaria, e ser minhas testemunhas também até os confins da terra. Aleluia, Deus. Então havia essa preocupação, porque Paulo não foi com o seu braço cruzado. Paulo ele vivia uma constante movimentação. Só que agora o texto vai apontar para nós que Paulo, no capítulo de número 20, do livro de Atos dos Apóstolos, ele está em uma viagem, que eu posso dizer, ser uma viagem com bastante compromisso na obra de Deus. Compromisso realmente de levar as pessoas a entenderem a mensagem que ele recebeu de Deus. Aí você vai perceber que Paulo agora ele está fazendo visitas às igrejas que ele havia consolidado em determinadas regiões. Por exemplo, Paulo estava em um momento quando Lucas ele descreve em Atos dos Apóstolos, a partir dos versículos de número 1 até o versículo de número 6, que Paulo agora ele estava visitando de novo a Macedônia e a Grécia. Então ele tinha uma preocupação, meus irmãos. Era alguém que tinha um cuidado de sempre estar lá, observando o que de fato estava acontecendo, se as igrejas estavam seguindo as diretrizes que ele havia passado, as recomendações que ele havia deixado. Só que o versículo 7 até o versículo 12, nós vamos perceber que Paulo já não estava mais diante da própria Macedônia e também a própria Grécia. Paulo agora estava em Troade. E novamente ali ele tinha uma preocupação de fazer o quê? De observar, de ver se de fato aquilo que estava sendo realizado, as movimentações que estava havendo no meio daquela congregação, no meio daquela
manifestavam a luz daquilo que Jesus havia ensinado, ou daquilo que ele havia recebido de Deus. Só que é muito interessante, irmãos, que justamente quando Paulo ele chega em Mileto, ele sente dentro de si uma grande responsabilidade de chamar os presbíteros que estavam sobre a cidade de Éfeso aos cuidados dos irmãos que estavam em Éfeso. Ele demonstra um grande cuidado em conversar com eles, em dialogar com eles. Mas se observarmos ao longo deste capítulo que a gente leu, tudo que Paulo vai falar se baseia no seu próprio testemunho de vida, se baseia principalmente naquilo que ele viveu ou no compromisso que ele teve em realmente aplicar, não só na sua vida pessoal, mas na vida coletiva dos irmãos, aquilo que ele havia recebido do Senhor. E ele chama os irmãos de Éfeso e começa a dar testemunho da mensagem, ou das atitudes, ou melhor, das ações que ele estava tendo em detrimento da obra de Deus, em detrimento às coisas que se relacionavam ao próprio reino. E é interessante quando eu estava observando este texto, Deus ele me arremeteu a um tema, irmãos, muito interessante, quanto à grande necessidade de se haver um bom relacionamento entre os próprios pastores, ou aqueles que foram designados por Deus para uma determinada missão com o seu rebanho. Aleluia. E Paulo, quando ele começa a dizer, é nítido que nós vamos observar em pequenos versículos deste capítulo, que biblicamente falando, o pastor e o próprio rebanho, eles devem ter um relacionamento saudável e também edificante. Porque quando isso acontece, a gente percebe que o fruto de crescimento ele se torna algo visível, algo também notório, não tão somente crescimento. Porque não basta ter crescimento se não houver uma base sólida. Não basta ter crescimento se começarmos de uma maneira e terminarmos ausentes. Porque o Evangelho não consiste nisso. O Evangelho consiste em recrutar pessoas e consolidar essas pessoas, porque servir a Deus nunca foi sobre dizer em como começamos, mas sim em como terminamos. Por isso que Paulo ele vai demonstrar lá no finalzinho, quando ele está terminando a sua carreira, ou ele está acabando os seus compromissos como alguém que estava a serviço do reino para receber o prêmio da soberana vocação, segundo a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele joga a responsabilidade e diz a Timóteo, preste atenção em algo. Eu estou combatendo um bom combate. E diante deste bom combate que eu estou combatendo, Timóteo, preste atenção. É um bom combate que foi movido de momentos que eu estava sorrindo à toa. Foi um bom combate que eu estava movendo-se no sentido que eu estava alegre pelas causas de Cristo, mas foi um momento também, Timóteo, que eu vivi perseguições, que eu vivi tristeza, que eu vivi solidão, que não teve pessoas para me dar uma palavra, que não teve pessoas para bater nos meus ombros, mas mesmo assim, Timóteo, eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira e acima de tudo, Timóteo, eu guardei a minha fé. Preste atenção, nós precisamos entender, irmãos, o Evangelho não consiste em levar as pessoas tão somente para talvez estarem hoje, amanhã estarem desviadas. O Evangelho consiste em manter as pessoas firmes até que Jesus ele retorne. Então nunca vai ser sobre como começamos, mas sim em como terminamos a nossa carreira. Aleluia, Deus. Sempre vai ser sobre isso. Então Paulo tinha essa preocupação em manter este relacionamento saudável e edificante. Ele tinha essa grande preocupação porque ele precisava transmitir aos irmãos que o ofício de pastorear é um ofício sagrado, cuja finalidade tem um propósito. Qual é o propósito? Levar as pessoas a terem comunhão não com o homem terreno, mas ter comunhão com o próprio Deus. Aleluia, Jesus. É essa que é a finalidade do ofício de pastorear. O ofício de pastorear nunca foi criar adébitos
instrumentos para talvez haver um movimento e ele ser levado à nossa própria pessoa, não, mas nós somos ferramentas utilizadas por Deus para levar essas pessoas a terem comunhão com Deus. Então Paulo tinha essa responsabilidade. Mas perceba que quando ele vai dizer sobre isso, ele começa a revelar para aqueles irmãos que por mais que o pastor ele deve ter um relacionamento saudável e edificante, porque pastorear é um ofício sagrado cuja finalidade é levar as pessoas a terem comunhão com Deus, Paulo vai dizer que a obra de pastorear ela tem desafios. E estes desafios são movidos, irmãos, de momentos que talvez, se não houver da nossa parte uma determinada estrutura, se não houver da nossa parte o comprometimento de realmente agarrarmos em Deus, abraçarmos Deus e dizermos: Deus, é a tua vontade sobre mim, é o teu querer sobre mim, a gente não consegue superar esses desafios. Porque quando nós vamos falar sobre o ato pastoral, nós estamos relacionando a uma atividade que tem o seu aspecto romântico. Isso não se pode negar. Porém, este aspecto romântico, ele tem pelo menos 4 desafios para se suportar. Então, quando Paulo está recomendando esses presbíteros de Éfeso, ele começa aqui a entender a base da experiência, o que era na realidade necessário ser passado para eles, para que eles não fossem tomados em um sentido de uma pessoa ficar surpresa por algo que ela não esperava. Paulo cobra deles a atenção. Paulo cobra deles o quê? Paulo cobra deles um sentido de manter-se vigilante, porque é muito bom pastorear. Não tem coisa melhor do que você conseguir levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Mas entendo, por mais que o trabalho, a atividade pastoral seja um trabalho que a gente pode dizer ser movido de rosa, ser distinto também. Não é sempre que você vai ser movido de rosas, vai estar todo feliz, aquela rosa perfumada, você todo feliz e alegre. Meu Deus, hoje deu tudo certo. O projeto que eu implantei deu certo, o plano que eu designei deu certo, os propósitos que eu designei deu certo. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre as pessoas vão entender, nem sempre as pessoas vão compreender. Aí Paulo começa a dizer para aqueles homens: olha, em outras palavras, o texto não descreve isso, mas eu tento imaginar. Paulo começa a tentar explicar para eles os desafios, e Paulo vai tentar listar principalmente os desafios que hoje nós enxergamos no presente momento. O primeiro desafio que Paulo vai mostrar para eles é o desafio da própria insubmissão. E o que é uma insubmissão, meus irmãos? Às vezes as pessoas não conseguem observar para esses aspectos. Elas só denominam talvez aquele sentido: existem os pecados capitais, que são movidos pela força da carnalidade. Mas tudo que eu listei aqui, meus irmãos, na realidade enquadra-se no sentido de algo que, quando fazemos, na realidade, a gente precisa se atentar, que nós não estamos meramente desagradando alguém que está à frente da obra, ou meramente desagradando uma pessoa que tem um ofício de pastor, ou muito menos desagradando quem Deus confiou um trabalho, um departamento, ou seja lá o que for. Não, quando a gente realmente não entende o propósito da obediência, ou de buscarmos nos colocar no posicionamento de alguém que tem sabedoria para acatar determinadas ordens, nós não estamos desagradando o homem unicamente, nós estamos desagradando a Deus. A palavra de Deus vai revelar algo para nós, que muito melhor é obedecer do que sacrificar. Se você não obedece, só sacrifica. Deus ele não vai ter prazer nisso. A obediência é extremamente importante. A Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é temer a Deus. Se a gente tem entendimento, eu amo muito, gosto muito, busco entendimento, sabedoria dentro da palavra, não deixo de estudar, mas se eu não me contentar quanto ao sentido de entender que a maior sabedoria é o temor a Deus, todo o meu entendimento que eu receber ao longo do tempo será nulo, ou será vão.
pior coisa é entender e não ter temor de Deus. A pior coisa é você saber e não ter temor de Deus. Aí Paulo vai dizer que ele desafia a própria insubmissão. O que é isso? Ocorre quando os liderados se recusam a submeter-se às diretrizes, aos conselhos, às próprias orientações dos líderes. E hoje é o que mais acontece. Uma grande dificuldade. Então a insubmissão, meus irmãos, ela ocorre quando isso acontece. Porque se viver um período em que as pessoas têm se sentido donas do seu próprio nariz, ou elas têm se sentido donas do seu próprio entendimento, e aí que a gente tem que se precaver de certa ocasião ou certa coisa, meus irmãos, que às vezes, se a gente não tiver vigilância para entender determinadas coisas, o caminho que a gente está trilhando, por mais que pareça um caminho bom, pode nos levar à morte, pode nos levar à ruína. Só que Paulo vai dizer da desobediência, que é o segundo desafio. E justamente na desobediência ele vai dizer, quando dá o sentido dos próprios presbíteros de Éfeso ter uma determinada precaução quanto a isso, observar isso com um grande afinco, com prazer. Por quê? Porque quando dizemos no sentido da desobediência, isso vai acontecer todas as vezes que se infringe intencionalmente uma norma, uma determinação do líder. Essa tem pessoas que gostam, né? Quem já foi líder sabe como é. Mas que a pessoa faz de forma intencional. Só para ver se você vai ter audácia ou coragem de chegar até ela e dizer, tem que fazer assim, ou realiza desta forma, ou faz desta forma. A desobediência, irmãos, é algo tão claro e percebido nos nossos tempos, que Paulo já buscava precaver os presbíteros de Éfeso quanto a isso. Isso não vem de agora, meus irmãos. Infelizmente, quando não haver entendimento de muitas pessoas, elas ficam, mas o povo é insubmisso, o povo é desobediente, no tempo que nós estamos vivendo. Não, meus irmãos, nos tempos passados já havia desobediência, já havia insubmissão, porque senão Paulo já não iria buscar precaver os presbíteros, os novos pastores. Aleluia, Deus. Paulo vai falar do terceiro desafio, que é a própria rebelião. Um cuidado que se deveria ter, porque se isso acontecer, nós vamos entender que a rebelião, meus irmãos, é um pecado cruel, condenável diante da Bíblia. É algo que não concorda-se a palavra, porque, como diz a palavra de Deus, a rebelião é pior do que a feitiçaria. O que é uma rebelião? Significa uma afronta, uma insubordinação à liderança. É um dos problemas. Então aqui Paulo tenta mostrar esses desafios para eles. Tenta revelar o quarto desafio, que é a própria falta de respeito. Por que Paulo demonstra isso? Porque ele tentava revelar quanto ao cuidado, a vigilância desses presbíteros. Por quê? Porque quando há falta de respeito, é o mesmo que tratar o líder de uma forma insignificante, não considerando que o líder ou a pessoa local é alguém de Deus, uma pessoa de Deus. Irmãos, não é a pessoa que denomina quem é de Deus ou deixa de ser de Deus, porque existe uma diferença entre aquele que anda com Deus e aquele que diz andar com Deus. Aquele que anda com Deus, ele não se apresenta, Deus próprio diz quem ele é, mas aquele que diz que anda com Deus, ele é o contrário. Ele quer mostrar que é de Deus, ele quer mostrar que faz para Deus, mas nunca foi sobre isso, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Nunca foi. Davi, por exemplo, estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Talvez nem o seu pai acreditava que ele seria escolhido como rei, que era moço. Mas Deus, ele faz isso para mostrar, irmãos, que nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. Sempre foi. Então Paulo, eu imagino que ele tenta abordar, se não tivesse nosso tempo, ele abordaria esses quatro temas com facilidade. Estes desafios com facilidade. Ele falaria com muita propriedade sobre a insubmissão. Ele falaria com muita propriedade sobre a desobediência. Ele falaria com muita propriedade sobre a rebelião. Ele falaria com muita propriedade sobre a falta de respeito, porque infelizmente isso acontece. Só que para que as pessoas não fiquem cabisbaixo quando ao sentir dizer, eu tentei fazer e não deu certo. A palavra de Deus, ela já veio para nós para nos orientar. Salmo 119, 105, a tua palavra, não a minha.
minha, a tua palavra, não a nossa palavra, mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos próprios caminhos. Ela vem para nos orientar, ela vem para nos dar entendimento, porque da mesma forma que eu imagino Paulo tentando abordar este seguinte tema com ele, Paulo também vai revelar para aqueles homens quanto ao sentido dos próprios propósitos bíblicos da obra ou da própria autoridade pastoral, porque tem desafios. Então tem desafio. E sabe o que eu aprendi, irmã Santina, aqui diante dos grandes desafios que se alcançam as grandes promessas? Aleluia, Deus. Preste atenção, isso é a palavra de Deus para quem crê, quem recebe. Diante Aleluia, dos Deus. grandes desafios, entenda isso, é que se alcança grandes promessas. É, Está se sentindo desafiado? é o Senhor. Ou um desafio chegou sobre você e tem grande promessa chegando ali. Pessoa que tem dificuldade para entender isso. Grande. Se a gente tivesse facilidade para entender que quanto maior o desafio, maiores são as promessas, Aleluia, Deus. irmãos, a gente iria se lançar na presença de Deus, mas de tal forma que a gente não olharia para a direita, a gente não olharia para a esquerda, a gente não olharia para trás, a gente não olharia para nada disso, a gente elevaria os nossos olhos para o monte, porque entenderíamos que era de lá que vinha o nosso socorro, como se a Aleluia, Deus. Isso que Salmo 121. Glória a Jesus. Não tem desafio, mas tem propósito. Diante de todo desafio tem propósito. E aí eu entendo que Paulo, ao mesmo tempo que ele demonstrava estes desafios, e ao mesmo tempo que o relacionamento do pastor com a ovelha tem estes desafios, da própria insubmissão, da própria desobediência, da própria rebelião, da própria falta de respeito, tem também propósito. Tem propósito para a autoridade pastoral. Por quê? A gente vai observar que o propósito da autoridade pastoral, primeiramente, é fazer o quê? É dar bom pasto. E quando a gente vai observar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 28, Paulo vai dizer, olha, atendei-vos, pois, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastorearmos a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em outras palavras, Paulo estava tentando dizer, olha, vocês precisam realmente ter a precaução, a preocupação de dar bom passo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a ovelha, o rebanho, precisa de um bom alimento. Não é um alimento que vai deixar essas pessoas tóxicas. Não. Mas é um alimento que vai produzir sobre elas o próprio caráter de Cristo. E não tem coisa melhor do que você conversar com uma pessoa que tem caráter de Cristo. Ela nunca tem uma palavra para você ao contrário daquilo que ela recebeu. É até prazeroso você sentar com ela e as horas que você passa ouvindo ela, ou as horas que você passa conversando com ela, não se torna aquele negócio enfadonho. Aquele negócio que você quer abrir a boca, sente canseira, não. Porque tem caráter, e este é o propósito, apacentar, dar bom pasto. O segundo aspecto do propósito da autoridade pastoral é do próprio cuidado. Porque quando nós observamos a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, versículo de número 3, Pedro ele vai ter um grande cuidado naquele tempo, em tentar demonstrar também a necessidade de haver exemplo, ou melhor, a necessidade de ser construído dentro das próprias pessoas um caráter de Cristo. Só que ele vai dizer, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então nada mais e nada menos, Pedro está dizendo aqui quanto ao sentido de haver um propósito na autoridade pastoral, que é cuidar. Eu pergunto, tem coisa melhor do que ser cuidado por alguém? A gente já tem experiência, né? De alguém que talvez a gente precisou só estralar o dedo, a pessoa está indisposta. Coisa mais gostosa do mundo isso, irmãos. E o propósito da autoridade pastoral também é isso. Ele vai dizer quanto a este sentido. Só que também, por mais que tenha a questão de apacentar,
Por mais que tenha um sentido de cuidar, que é também um propósito, a gente precisa entender que também admoestar e também disciplinar faz parte dos propósitos bíblicos da autoridade pastoral. Aleluia! O admoestar, o disciplinar, porque nós vamos observar o versículo de número 31, no capítulo de número 20, Paulo dizendo, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, o admoestar, o disciplinar é bíblico. É algo que contém dentro da palavra de Deus. Só que o cuidado aqui no propósito disso, irmãos, é a gente entender como admoestar e também compreendermos como disciplinar. Porque o problema maior aqui é que quando nós observamos Paulo, a forma com que ele está tratando, ao sentido de orientar aos presbíteros de Éfeso, ele tem uma grande precaução, irmã Santinha. Ele tem uma precaução, presbítero Dorival. Qual que é a precaução? De fazê-los entender como fazer isso. Porque não é admoestar e disciplinar e deixar do lado. Não é admoestar e disciplinar e não ter cuidado. Não é admoestar e disciplinar e dizer agora você fica de canto, você fica abandonado, não. Mas é admoestar, é disciplinar, explicar o porquê está admoestando, explicar o porquê está disciplinando e tornar essa pessoa novamente no caminho que levará e conduzirá ela ao plano perfeito de Deus, que é ter comunhão com Ele. Aleluia, Jesus. É esse que é o propósito. Só que Paulo também, eu imagino que quando ele vai dizer para os irmãos de Éfeso, porque o texto vai dizer algumas coisas, não vai dizer abertamente o que ele falou. A gente escrever tudo que foi falado, letrinha por letrinha, vogal por vogal, vírgula por vírgula. Eu acho que o livro de Atos dos Apóstolos seria o livro inteiro da Bíblia. Não haveria espaço. Se nem para as obras e os milagres que Jesus operou não houver espaço. Imagine para esses diálogos, que a gente sabe que é extenso, né? Quando a gente está conversando das coisas de Deus, é gostoso. Não é bom quando você fala das coisas de Deus, sabe? Quando você encontra uma pessoa que ama também, ama falar das coisas de Deus, ama expressar, expor. Eu gosto muito, irmãos, é algo maravilhoso. Muito embora, dependendo das pessoas que a gente está, a gente fala mais e as pessoas ouvem mais. É muito bom. Eu me recordo que quando em uma época eu comecei a adquirir entendimento da palavra de Deus, descobria coisas novas. Rapaz, eu ficava com aquele desejo, aquela ansiedade, chegar até a pessoa e chegar e dizer, olha, você sabia disso, você sabia daquilo, e a pessoa chegava, não, eu também não sabia, então a gente vai sentar aqui, vamos pegar a Bíblia, vamos explicar. E passava tempo, ou seja, as coisas de Deus, elas são edificantes. Então, nesse sentido, eu entendo que Paulo, quando vai falar sobre os propósitos da autoridade pastoral, ele tem uma preocupação também. E qual que é a preocupação? Porque o propósito bíblico da autoridade pastoral, além de apacentar, cuidar, admoestar, disciplinar, é preparar a igreja para encontrar o Cristo. Aleluia! Então Paulo tentava, meus irmãos, também introduzir ou colocar na mentalidade para que, através da mente, dos ouvidos que se recebiam as palavras, viesse descer ao coração dos presbíteros, que eles precisavam preparar a igreja para se encontrar com Cristo. Porque quando nós vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós observaremos, o próprio apóstolo Paulo, ele dá ênfase a isso, quando no capítulo de número 11, ele vai dizer algo muito interessante. Capítulo de número 11, versículos de número 2, Paulo vai dizer assim, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O propósito bíblico também da autoridade pastoral é isso. É fazer com que a igreja seja preparada para o encontro com o próprio Cristo. Então é um outro propósito. Só que Paulo também vai falar, ou melhor, eu entendo que Paulo talvez poderia ter dito dentro dessa palavra para nós, na recomendação, que o propósito também da autoridade pastoral é preparar a igreja
para se encontrar com Cristo, mas também combater. E agora eu pergunto para a igreja: combater quem? Os irmãos da igreja? E aí? Quem que nós devemos combater, meus irmãos? Perceba que Jesus ele vai dizer lá no Evangelho de Mateus, as próprias palavras de Jesus. Jesus vai dizer quanto ao sentido de Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores ou devoradores. E o próprio Jesus vai dizer: você não precisa talvez querer lutar contra eles em palavras, no sentido de entrar em discussões loucas. Paulo ele diz: fuja das questões loucas. E sabe como se conhece o falso profeta? Jesus ele deixou aqui um antídoto. Ele diz no versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus continua: colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons, porém a árvore má produz. Você consegue entender? Você consegue compreender o propósito bíblico da autoridade pastoral? Combater. Só que é interessante, irmãos, que a palavra de Deus também, eu imagino que Paulo, quando ele escreve tudo isso, quando Paulo entrega todas essas recomendações para os presbíteros de Éfeso, ele vai falar também de um segundo aspecto ou princípio. Tem propósito, também tem princípio. O primeiro princípio bíblico do relacionamento pastor e ovelha. A Bíblia vai apresentar pelo menos 5 princípios que regem o relacionamento entre o pastor e a ovelha. O primeiro princípio: obediência. É citado no quê? Pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, que está escrito lá: obedecei aos vossos pastores. Então aqui o primeiro princípio, porque a obediência, meus irmãos, ela fortalece o laço de amor entre o pastor e o rebanho, promovendo respeito. Além de promover respeito, vai promover crescimento. E além de promover crescimento, vai promover avivamento entre o próprio povo de Deus. E quando nós observamos a história da igreja primitiva, vai revelar para nós isso. Qual era a preocupação deles? Guardar a doutrina dos apóstolos. Qual era a preocupação deles? Serem unânimes. Qual era a preocupação deles? Manter-se como alguém que realmente tem uma preocupação em atrair a presença de Deus e não lançar para fora. Então a própria obediência ela vai fortalecer o laço de amor entre o pastor e o rebanho, promovendo respeito. E a melhor coisa é haver este respeito, promovendo crescimento. Quem que não quer crescimento? E promovendo avivamento. Porque avivamento ele produz o quê? Ele produz em nós fervor. Ele produz em nós nitidez. O avivamento produz em nós o quê? Coerência. O avivamento produz em nós parcialidade. O avivamento produz em nós testemunho. O avivamento produz em nós vontade. O avivamento produz em nós desejo de nos aproximarmos de Deus. Então, quando há este princípio obedecido que rege relacionamento pastor e ovelha, automaticamente respeito haverá, automaticamente crescimento haverá e também avivamento. Aleluia, Deus. Só que Paulo vai falar do segundo princípio que rege o relacionamento pastor e ovelha, que é a submissão. Também mencionado na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. E por que Paulo está dizendo isso? Por que será que o escritor aos Hebreus, melhor dizendo, ele está demonstrando isso? Eu entendo que talvez Paulo ele inclua nessas recomendações aos pastores de Éfeso. Porque quando há a sujeição, mostra-se quando os crentes acatam amorosa e conscientemente a decisão de alguém. É tão bom, irmãos. Nós estamos
viver um remanejamento aqui em Paraty. Um novo pastor virá. E este novo pastor, se a igreja entender o sentido de pelo menos esses 5 princípios que regem o relacionamento entre pastor e ovelha. O primeiro que eu citei, ser obediente. O segundo que eu citei, ser submisso, irmãos, a obra de Deus vai crescer de uma forma que o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Não tão somente aqui na sede, como também em todas as igrejas. Aleluia, Deus. Só que é preciso fazer o que? Acatar amorosamente, conscientemente a decisão. Terceiro aspecto, o terceiro princípio que rege o relacionamento pastor e ovelha, alegria. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, ele vai dizer: para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Toda pessoa que faz algo forçado, ou toda pessoa que faz algo obrigado, ela não transmite felicidade para quem está vendo ela fazer. A pior coisa que tem é você chegar em alguém e falar faça, e a pessoa, eu não vou fazer. E depois ela vai empirrar. Não, você vai fazer. Não faço, mas faz daquele jeito, faz como for. Agora, quanto a isso, ou pelo próprio rebanho, ele entende a se dirigir, ele é obediente, ele é submisso, certamente o que vai acontecer? Haverá um sentimento de alegria. Haverá um sentimento de prazer em seu coração. E a melhor coisa que tem é fazer algo sem ser forçado. É fazer algo com o sentimento de alguém realmente que tenha a consciência tranquila, o coração calmo. Só que Paulo fala do quarto princípio. O quarto princípio é do próprio cuidado, porque na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 2, Pedro vai recomendar dizendo: apacentai-vos o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Ou seja, cuidar do rebanho de Deus significa que a pessoa que tomará conta tem responsabilidade de proteger, de zelar pelo bem-estar e pela saúde espiritual dos próprios crentes. Eu pergunto para a igreja: que pastor que não tem esse desejo, meus irmãos? Quem que não tem desejo de zelar, de proteger pela saúde espiritual dos crentes? É só um mercenário, é só um louco. Mas alguém constituído por Deus, realmente o prazer dele vai ser isso. Então este é o quarto aspecto, é o quarto princípio. Mas tem um quinto princípio que a gente vai observar no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, versículo 11, que o bom pastor lhe dá a vida pelas suas ovelhas. Então aqui nós percebemos o quinto princípio, que é a própria entrega. O que é isso? O serviço pastoral é sacrificial, pois aquele que guia o rebanho, ele também está sujeito às tribulações de várias espécies. Então não pense você que qualquer um que estiver à frente da obra, ele vai ser um super-herói. Ele é carnal também. Ele tem sentimento, ele tem luta. E aí as pessoas querem tratar às vezes como se, meu Deus do céu, esse aí é um super-herói. Não, é carnal também, tem sentimento também. Então, se esses 5 princípios forem adotados, que regem o relacionamento entre o pastor e a ovelha, o próprio pastor acatando isso, as ovelhas também, o próprio rebanho, tendo cuidado de entender isso, irmãos, a probabilidade de haver crescimento vai ser grande, porque esses princípios precisam nortear o relacionamento entre o próprio pastor e o próprio rebanho. Só que aqui a gente vai caminhando para o fim. Tem um segundo elemento. A gente precisa observar que existem elementos também que destroem a harmonia entre o pastor e o rebanho. E neste ponto aqui a gente vai abordar pelo menos 5 elementos que destroem o relacionamento, a comunhão entre o pastor e a rebanho. O primeiro elemento é o elemento destruidor, que é qual? A desconfiança. Quando a igreja não consegue acreditar nos trabalhos, cria-se um laço do quê? De tensão e suspeita. Dessa forma, a igreja, o próprio pastor perderão a identidade e a visão vocacional, porque a identidade da igreja é Cristo. A visão da igreja é reino. E se não houver isso, ou melhor, se este elemento ele nortear quanto ao sentido da desconfiança, quando a igreja ela não consegue acreditar nos trabalhos, quando cria-se um laço de tensão
atenção e suspeita. O que vai acontecer? Dessa forma a igreja vai perdendo a identidade. E além de perder a identidade, perde a visão vocacional. Isso é o problema mais sério. Imagina uma igreja que perde a identidade. Uma igreja que perde a visão vocacional. Então, a desconfiança, meus irmãos, é algo que não pode fazer parte do nosso meio. Pastor e rebanho não pode viver um laço de desconfiança entre eles. Se viver essa desconfiança, infelizmente, vai se perder a identidade e vai também perder a própria visão vocacional. Quem é desconfiado aqui, meu Deus? Preste atenção. Quem é desconfiado da igreja da glória a Deus? Deus do céu. Mas tem um terceiro elemento, meus irmãos. Qual é o elemento destruidor? É o lobismo. O que é isso? É quando isso vai se configurar quando o líder começa a agir como lobo entre as ovelhas. E sabe o que o lobo ele é? O lobo ele é dominador. O lobo ele é devorador. O lobo ele é agressor. E sabe o que o lobo ele é também? O lobo ele é aproveitador. Meus irmãos do céu, se existir este elemento destruidor chamado lobismo, o que vai acontecer? A gente vai entender que isso é um aspecto de pessoas que são falsas. Elas agem assim, não tendo cuidado com a igreja de Deus. E vale ressaltar que tem um problema nesse sentido de lobo. E sabe qual que é o problema? O lobo, ele pode também se disfarçar como ovelha, preste atenção, no meio do rebanho de Deus. E tem muitas pessoas que olham, meu Deus do céu, que belezinha, olha que bênção. Mas a pessoa está ali com a boquinha só querendo. Cuidado, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Aí a gente vai perceber que existem muitos que passam de lobos. E o próprio Paulo vai dizer em Gálatas, meus irmãos, no capítulo de número 5, versículo de número 15, olha o que vai dizer: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, porque se um ficar mordendo o outro, se uma pessoa ficar buscando devorar uma outra, o que vai acontecer? Nunca vai ser mutuamente destruído, porque é um mordendo o outro. E um mordendo o outro sempre vai arrancar um pedaço do outro. E aí o sentido deste elemento destruidor, que é o segundo, que pode destruir a harmonia entre o pastor e o rebanho, se manifestar no meio, meus irmãos, há um perigo muito grande. Só que tem um terceiro aspecto, que é elemento destruidor também, que é a hipocrisia mútua. Quando o pastor do rebanho diz que está tudo bem, quando a verdade não está. Isso vai desencadear o que? O fingimento espiritual. Igrejas assim tornam-se atrofiadas e doentias. Eu já vi tanta pessoa que viveu essa fase do fingimento. A pessoa não sente nada, mas só para mostrar que está sentindo, lança uma língua estranha. A pessoa não sente nada, e só para mostrar, os irmãos estão tudo aí perdidos, é só eu que estou sentindo Deus. A pessoa vai dizer, eu vou dar um glória a Deus agora, e faz todo aquele fingimento. Irmãos, isso é uma hipocrisia mútua, quando na realidade a gente vive dessa forma, entendendo que não está bem, mas tentando demonstrar que na verdade está. A gente está sendo o quê? Alguém que está baseando-se na hipocrisia mútua. Isso vai desencadear o fingimento espiritual, e igrejas assim, infelizmente, sabe o que acontece? Ela vai se tornar atrofiadas e doentias. Aleluia, Deus. Então, tem que se atentar a essas coisas. Aleluia. E às vezes são coisas que não são pregadas. Glória a Deus. São coisas que não são faladas. Só tem o quarto elemento destruidor, que é, além tem a hipocrisia mútua, mas tem a indiferença mútua. O que é isso? Demonstrada quando o pastor e a igreja não conseguem enxergar as necessidades uns dos outros. Aleluia, O que a Bíblia vai nos ensinar? Que a gente precisa orar pelos. Sabe que é orar só por mim? Ser individualista? E tem muitas pessoas que dizem assim: vem a mim o reino de Deus e os outros que não vêm, não. E quando isso acontece, se chama indiferença, é um elemento destruidor também, que vai destruir a comunhão entre o rebanho e
e também o próprio pastor. O quinto elemento, nós estamos caminhando para o fim. É o elemento também destruidor, é o quinto. Quinto elemento destruidor, raiz de amargura, Aleluia, que se estabelece nos momentos da fraqueza de ambos. E aqui tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes o rebanho, quando ele cria amargura, e às vezes alguém que é responsável, o próprio pastor também cria amargura. Nós estamos no culto de ensinamento, é um culto para membros, obreiros, e nós estamos aprendendo sobre isso. Preste atenção. Quando se cria raiz de amargura entre o pastor ou líder e o próprio rebanho, isso cria-se principalmente nos momentos de fraqueza de ambos. E sabe o que acontece? Essa raiz, além dela perturbar, ela é capaz de destruir pessoas, e não tão somente destruir pessoas como famílias. Quantas pessoas se afastaram da igreja por causa disso? Aleluia, Deus. Já parou para analisar? Quantas pessoas que já se afastaram da igreja porque o pastor, o rebanho, eles criaram essa raiz de amargura no momento de fraqueza. E o que aconteceu? Destruiu família, destruiu pessoas. Por quê? Porque esse sentimento, ele principalmente é gerado pelos atritos e dissabores entre pastores e membros. Quando um não consegue entender o outro, quando todos se esquecem da mesma visão, que é o mesmo propósito. Então aqui, meus irmãos, nós tivemos uma determinada noção do quê? Dos desafios da autoridade pastoral, dos propósitos bíblicos para a autoridade pastoral, entre pastor e rebanho. Além de tudo isso, nós tivemos a oportunidade de entender os elementos que destroem a harmonia entre o pastor e o rebanho. E eu quero crer que aqui em Baiti nós não vivemos isso não. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero crer que o novo pastor que vai assumir aqui, hoje é o último culto que a gente ministra como pastor desta igreja. Ele vai encontrar uma igreja que realmente vai estar em comunhão, uma igreja que realmente ela vai entender os desafios da autoridade pastoral, uma igreja que vai entender os propósitos bíblicos da autoridade pastoral, e ele vai receber uma igreja que entende que existem elementos que podem destruir a harmonia entre o pastor e o rebanho. Eu quero crer que o povo daqui está preparado. Quem está preparado aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Será que a gente vai viver isso como pastor, irmãos? Porque se a gente não viver isso, no mínimo, o que vai caracterizar? Que nós não entendemos, não recebemos nada de entendimento das coisas de Deus. Tem uma pessoa que não vai dar, vou desviar agora, vai vir um novo pastor. Não, você não tem que desviar. Você tem um foco, você tem um alvo. E o alvo é o céu. Quem deseja o céu, diga glória a Deus. Glória a Quem Deus. tem buscado pelo céu, diga glória a Deus. Então bate palmas para Jesus, porque é digno. Concluo este texto dizendo que se esses elementos, preste atenção, quarta-feira está aí, se esses elementos permearem a casa de Deus, nós seremos uma igreja de frustrados, em vez de povo de Deus e nação santa. E eu quero salientar as palavras de um pastor. A igreja, por sua própria mensagem de graça, atrai para si pessoas tremendamente complicadas e não resolvidas. Preste atenção. Entenda o que eu vou dizer agora. A igreja, por sua própria mensagem de graça, ela que atrai através dessa mensagem pessoas para si tremendamente complicadas e não resolvidas. Quem concorda que é assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que essas pessoas, preste atenção, é assim como eu e como você quando chegamos. Nós éramos pessoas complicadas e não resolvidas. Teve alguém que nos abraçou, não teve? E nós estamos aqui, não estamos? Então compreenda. A mensagem que é transmitida aqui vai atrair pessoas tremendamente complicadas e não resolvidas. Como foi eu e como foi você. Mas essa própria mensagem da graça transformará essas pessoas como transformou eu e também transformou você.
Então não há razão para a gente ficar discutindo ou vivendo uma situação, este é complicado, este não resolvido. Não, a nossa obrigação é pregar. E pregando, o que vai acontecer? A gente verá Deus agindo no nosso meio, a gente vai ver o Senhor sendo glorificado. E eu encerro essa mensagem dizendo o que Paulo, ele próprio diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetraram lobos, devoradores ou devoradores que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não vos cessei de admoestar, com lágrimas a cada um de vós. Amém, meus irmãos? Que esta palavra continue falando sobre o coração de vocês. Pode louvar a Jesus com palmas. Aleluia, Deus. Aleluia! Mensagem de Deus. Recebe esta mensagem, meus irmãos. O seu coração. E isso vai frutificar em frutos de bom relacionamento com Deus. Quem recebeu essa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem, que Deus abençoe. Irmãos, eu quero só lembrar vocês, então, amanhã nós temos